Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Meu nome é José Almir. Trabalho como coveiro no Cemitério do Socorro, em Juazeiro do Norte, há mais de 2 décadas. Juazeiro, como muitos sabem, é conhecida por ser a cidade do Padre Cícero, e por isso recebemos milhares de fiéis todos os anos. O cemitério onde trabalho foi fundado em 1895 e abriga muitos túmulos históricos, gente que fez parte da construção dessa cidade. As lápides mais antigas são de mármore, mas estão gastas pelo tempo e pelo vento seco do sertão. Há muitas histórias circulando por essas ruas estreitas, mas eu sempre fui cético. Até aquela noite. Era uma sexta-feira, e o sol já estava se pondo quando fui chamado para um enterro de última hora. Uma senhora de mais de 90 anos havia falecido, e sua família, por alguma razão, insistiu em enterrá-la antes da meia-noite. Esse tipo de pedido não é comum, mas às vezes há certas tradições ou superstições que eu, como coveiro, não me meto a questionar. Cheguei ao cemitério já no escuro, com apenas a lanterna e o barulho do vento como companhia. Quando terminei de fechar o túmulo, senti um arrepio inesperado na espinha. Não era frio, mas era como se algo invisível estivesse passando ao meu lado. Uma presença que eu não conseguia ver. De repente, escutei um som que parecia um gemido, muito baixo, vindo de um túmulo antigo, próximo ao que eu acabara de fechar. Me aproximei com cuidado, imaginando que talvez fosse o vento assobiando por entre as árvores secas, mas o som se repetiu, dessa vez mais claro. Era o som de um choro. Acendi minha lanterna e iluminei os túmulos ao redor, e foi quando vi à distância uma mulher de luto, vestida inteiramente de preto, com um véu cobrindo o rosto. Ela estava parada, imóvel, ao lado de um túmulo que parecia ter sido lacrado há muito tempo. Aproximei-me com cautela, mas quando levantei a lanterna para iluminar seu rosto, ela simplesmente desapareceu. Fiquei parado ali, com o coração acelerado, sem entender o que acabara de acontecer. Olhei para o túmulo onde ela estava, e ao iluminar a lápide, senti o sangue fugir do meu rosto. O nome gravado na pedra era o mesmo da mulher que eu acabara de enterrar. Voltei para casa abalado, mas tentei me convencer de que era apenas uma ilusão provocada pelo cansaço. No entanto, nos dias seguintes, os relatos de outros coveiros e visitantes começaram a surgir. Alguns ouviram lamentos, outros viram sombras vagando entre as sepulturas. A história se espalhou pela cidade, e as pessoas começaram a evitar o cemitério à noite. Hoje, depois de muitos anos, ninguém se atreve a caminhar por aquelas alamedas após o pôr do sol. E eu continuo a trabalhar aqui, mas sei que jamais estarei sozinho. Há algo, ou alguém, que nunca descansou em paz. Meu nome é Francisco. Sou coveiro no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Quixadá, cidade que já tem fama pelas suas formações rochosas e por lendas antigas. O cemitério onde trabalho fica em uma área mais isolada da cidade, cercado por gigantescos monólitos de pedra, o que faz o ambiente ser ainda mais estranho, principalmente quando o sol se põe e a escuridão toma conta. A terra aqui é seca e difícil de cavar, e os túmulos, na sua maioria, são antigos, com cruzes de madeira simples, muitas delas sem nome, apenas marcas de uma vida que passou. Em um dia particularmente quente de 2015, recebi a tarefa de exumar um corpo que havia sido enterrado há muitos anos. O túmulo já estava esquecido, e era preciso abrir o espaço para um novo enterro. Juntamos a equipe e começamos o trabalho logo cedo. No entanto, quanto mais cavávamos, mais o calor parecia sufocar. A terra estava tão seca que cada golpe de pá levantava uma nuvem de poeira no ar. Quando finalmente atingimos o caixão, algo inesperado aconteceu. Assim que minha pá tocou a madeira, ouvimos um som,
como se algo ou alguém estivesse batendo de volta, de dentro do caixão. Paramos imediatamente. Ficamos olhando uns para os outros, sem dizer uma palavra, mas o som voltou a se repetir, mais forte. Era como se alguém estivesse batendo desesperadamente na tampa, querendo sair. No mesmo instante, começamos a ouvir vozes, abafadas, mas claras o suficiente para percebermos que não eram nossas. Eram várias vozes parecendo discutir algo, mas estavam todas vindo debaixo da terra. O som das vozes cresceu, como se estivesse ficando mais próximo. A essa altura, estávamos todos pálidos. A sensação de que algo não estava certo se intensificava. Tentamos abrir o caixão com o máximo de cuidado, mas quando finalmente levantamos a tampa, tudo estava do jeito que deveria estar. O corpo em decomposição, quieto como esperado. No entanto, as vozes continuaram a ecoar ao nosso redor, como se estivéssemos sendo observados. Decidimos parar o trabalho e chamar o padre da cidade. Ele veio com urgência, trouxe água benta e rezou por mais de 1 hora naquele local. Só então as vozes silenciaram. Depois daquele dia, nenhum de nós teve coragem de mexer naquele túmulo novamente. O espaço foi deixado vazio, sem que ninguém se atrevesse a preenchê-lo. Até hoje, alguns visitantes dizem ouvir sussurros quando passam por aquela área do cemitério. Eu mesmo, às vezes, ouço o som das vozes no silêncio da noite, como se a terra estivesse viva, esperando por algo ou alguém. Sou João Batista, coveiro há quase 15 anos no cemitério São José, em Sobral, uma cidade grande e cheia de vida, mas também com seus segredos sombrios. O cemitério aqui é um dos mais organizados do estado, com túmulos de mármore brilhante, capelas e estátuas de anjos por todo lado. Apesar da tranquilidade do lugar durante o dia, à noite, o cemitério ganha um ar completamente diferente. O silêncio é tão profundo que chega a ser opressor, e qualquer som, por menor que seja, ecoa por entre os túmulos, criando uma sensação de que algo, ou alguém, está sempre te observando. Uma noite, ao final do expediente, fui fechar o portão principal, quando avistei um homem alto, vestido com um terno branco impecável, caminhando lentamente por entre as lápides mais antigas do cemitério. Era uma visão curiosa, pois aquele setor geralmente fica vazio, já que os túmulos mais antigos raramente recebem visitas. O homem andava calmamente, como se estivesse em um passeio noturno, o que me deixou intrigado. Aproximei-me para perguntar o que ele estava fazendo ali, mas conforme me aproximava, a figura começou a desaparecer lentamente na escuridão. Parei, com o coração disparado. Aquele homem não era alguém comum. Conversando com outros coveiros, descobri que essa figura de branco já fora vista várias vezes ao longo dos anos, sempre caminhando próximo aos túmulos de pessoas que morreram de forma violenta ou em circunstâncias misteriosas. Dizem que ele aparece para guiar as almas desses falecidos para o outro lado, como um mensageiro ou um justiceiro que vem em busca daqueles que ainda têm contas a acertar. Certa noite tentei seguir o homem de branco. Ele caminhava lentamente, quase flutuando entre os túmulos. Quando finalmente me aproximei o suficiente, ele parou diante de uma lápide e desapareceu como se fosse engolido pelo chão. O nome no túmulo? De um homem que havia sido assassinado em um acerto de contas, muitos anos atrás. Desde aquele dia, comecei a notar que, toda vez que o homem de branco aparece, algo ruim acontece na cidade. Um acidente fatal, uma morte inexplicável. Ele não é apenas um fantasma, ele é um presságio. E toda vez que eu o vejo, sei que algo terrível está por vir. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.